Oi, pessoal. Como a gente já falou, esse ano não vou vir candidato a vereador, eu vim candidato a prefeito do Rio de Janeiro. E o Felipe, que é nosso chefe de gabinete, nosso braço direito, ele vai levar a equipe para frente. Antes que o pessoal fique achando que está ficando órfão, que as propostas do legislativo vão ficar órfãos, etc. e tal, quero dizer para vocês que não, que a gente vai ter o Felipe gerindo essa equipe, levando essa equipe à frente, chefiando essa equipe, como sempre chefiou, né? Mas vai chefiar agora de frente. E a gente está fazendo esse vídeo para mostrar para vocês, falar para vocês das propostas, né? Das propostas que a gente já tinha, muitas delas já andaram, né? E aqui vão algumas delas que já andaram uma parte e falta andar. O que falta andar para vocês saberem que não vão ficar de jeito nenhum no meio do caminho. Então, aí que está o Felipe, dá uma saudação aí pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Olá para todos. Acho que, primeiro de tudo, é importante a gente deixar aqui destacado para vocês o motivo que fez com que a equipe tomasse uma decisão de dar continuidade a esse trabalho. Nós que fazemos parte dessa equipe, cada um assim, eu mais de 5 anos, sei da importância desse trabalho voltado para a educação na Câmara de Vereadores, então chegamos à conclusão de que é importante a gente tentar dar continuidade a esse trabalho, a essas propostas que tanto já beneficiaram milhares de servidores e que a gente espera que ainda beneficie muitos outros aí, né, nesse longo tempo aí que a gente tem. Isso aí, vamos lá. Da lista de 22, vocês sabem da nossa lista de 22 propostas lá desde trás. Para esse vídeo, muitas delas a gente tirou porque muitas delas já foram completadas, a gente já fez. Então vamos falar daqui das coisas que já foram feitas parcialmente e que faltam ser feitas para frente, tá? Melhorar o atendimento à educação especial, isso aí passa muito, quer dizer, tem toda uma gama de coisas por trás de melhorar o atendimento à educação especial, né? Desde a sala de recursos até a quantidade de alunos por turma, mediador escolar, mas eu queria especificamente que você, até para o vídeo não ficar também muito longo, não dá para a gente abordar toda a gama de estrutura que precisa ter, né, de adaptação, de avaliação de prova, de avaliação de conteúdo, etc. e tal, mas vamos abordar uma coisa que a gente fala sobre duas coisas ao mesmo tempo, sobre a questão do agente de apoio à educação especial, que é o mediador escolar. Então, assim, todo mundo que acompanha a gente sabe que o agente de apoio à educação especial foi uma briga do mandato desde a criação, né, quando a SME, à época, queria criar um cargo bombril, que fosse aquele que ia ajudar em diversos setores da escola, né, e foi uma briga do mandato com que esse cargo fosse especificamente o cargo que ia atuar como mediador, né, das crianças com deficiência, e aí foi a primeira vitória em relação a esse cargo, né, e quando inicia o novo governo, em 2017, havia o compromisso de zerar o banco desses profissionais, né, eram em torno de 2.500 aprovados, né, e a gente conseguiu em 2018, quando chegou na Casa Civil, né, honrar esse compromisso até o mês de outubro ou novembro, se eu não me engano, que foi chamar o último servidor concursado lá para assumir. Infelizmente, né, por conta de várias questões do próprio tempo do concurso, hoje a gente tem em torno aí de 1.200, 1.300 agentes de apoio à educação especial, né, e há também uma outra demanda deles que é em relação à formação, né, em tempos de LDB que diz que para a sala de aula, para trabalhar diretamente com o aluno, precisa, né, de uma formação, no mínimo, um médio normal, né? Então, a categoria tem essa luta. Então, na Casa Civil, nós nos debruçamos, juntamente com a Michele, com diversos servidores, Leandro, Tiziane, André, né, e montamos uma proposta, né, que foi discutida com a RH da SME, foi discutida com a própria secretária de Educação, né, e hoje a gente aguarda, infelizmente, a possibilidade de ser colocado em prática. 2020, infelizmente, isso já não vai acontecer, não tem como fazer nenhuma alteração de carreira esse ano, mas a gente está participando desde o início da criação do cargo, então é um compromisso que a gente tem de levar. E uma outra questão é a própria questão da política, né, municipal para a educação especial, que era uma batalha que você, desde o seu primeiro mandato com as mães, né, naquela história do fechamento das escolas especiais, foi construindo, né? Então, assim, diversas mãos, né? Foi um projeto de lei que, na verdade, o protagonismo mesmo foi total das mães, né? E você só conduziu isso, e a gente, na Casa Civil, também conseguiu, né, que essa lei fosse sancionada, né? Criamos também um conselho
de pais da educação especial, por via decreto, levamos essa demanda também. Então, assim, apesar de ainda termos diversas questões pendentes, eu acho que a gente conseguiu bastante conquista aí para a educação especial do município do Rio de Janeiro. Legal. Assim, tem vários pontos na nossa carta original, né? Tipo, reavaliar a reestruturação da rede. A gente conseguiu parar aquela reestruturação que estava do governo anterior. Fortalecer a gestão democrática, a gente conseguiu terminar com a banca. Lembra da história da banca, enfim. Novos modelos de acesso ao PEJ, a gente trabalhou na época com a questão da implantação do PEJ virtual. Então, assim, as coisas que a gente já conseguiu 100%, eu já não estou colocando aqui para a gente falar, a gente fala num outro momento. Aqui eu quero focar nas coisas que ainda tem a fazer, né? E assim, migração, apesar de a gente ter avançado bastante, é um ponto que eu queria que você abordasse, porque a migração talvez seja um dos assuntos mais polêmicos que tem. Nós já migramos no período até 2016, que foi no mandato anterior, mais ou menos 8 mil profissionais. Nesse agora, apesar da coisa orçamentária, da limitação orçamentária em 2018, a gente conseguiu. A gente fala mais sobre isso e que não parou, porque muita gente pergunta, a migração parou? O que acontece? Em março de 2018, assim, nem 2 meses que a gente estava na Casa Civil, nós recebemos a demanda, né, dos concursados de 92. Né? E aí, desde todas as discussões que a gente falava de migração, a gente sempre deixou claro que deveria começar o processo pelos concursados de 92, né, que foram servidores que tiveram seu direito retirado por parte da prefeitura, porque fizeram um concurso com edital de 40 horas e a prefeitura deu posse com 16, 22 e 30 ou até mesmo 30 horas. Então, assim, todo o processo iniciou com os concursados de 92. Então, tivemos longas discussões com a Procuradoria, com o CODESP, onde nós chegamos, né, à definição de que esses profissionais seriam migrados, né, com 25% dos recursos direcionados à reposição de professores. Né? Então, a gente mensalmente pegava todo o quantitativo de professores aposentados e falecidos e 25% desse valor era para resolver o problema de 92. Em paralelo a isso, nós criamos o GT, né, da migração, com a representatividade de professores, diretores, né, para a gente definir as regras para a migração dos outros professores, né, tendo em vista que no período de 2014 e 2015 a migração ocorreu dentro da secretaria, mas com algumas situações obscuras, ninguém entendia direito quais eram os critérios, porque um ia, porque o outro não ia, as pessoas que fizeram greve, tiravam licença-prova ou tiveram até bebê foram impedidas de migrar. Então, nós, em paralelo à resolução do problema dos concursados de 92, nós criamos o GT que montasse uma proposta, né, que fosse possível, né, de ser executada, né, e que garantisse o direito a todos. Né? Então, nós conseguimos fechar essa proposta, né? Tem hoje um projeto de lei construído juntamente com o CODESP, com o Prev-Rio, com a Procuradoria, do que é possível fazer, né? E está tramitando na Prefeitura. E conseguimos fechar todos os concursados de 92, todos foram chamados a abrir processo para manifestar o seu interesse, então esse já é um problema resolvido. Hoje, para começar a migração, só precisa da regulamentação na Câmara por conta da questão da aposentadoria, porque aqueles professores que foram admitidos antes de 2004, se eles migrarem hoje e receberem o salário de imigrado, no mês seguinte, ao receber o salário, eles podem dar entrada na aposentadoria. E isso é um problema para o fundo e para a previdência dos professores, que, como eu, ainda tem mais de 20 anos aí pela frente. Então, assim, só para deixar claro para todos, há uma proposta desenhada, construída, pronta, que só precisa o Executivo enviar para a Câmara. Né? E foi todo esse trabalho que nós tivemos lá enquanto fizemos parte do Executivo na Casa Civil. Legal. É importante saber, a migração não acabou, ela é lei. Né? A migração é uma lei que nós conquistamos, inclusive, em 2013. Né? E dali para frente, a questão é regulamentação e cobrança das migrações, justamente para esses casos específicos que o Felipe falou, que ainda faltam. A gente e não vai parar, né? A gente vai em frente.
Sobre a chamada de professores, essa eu vou falar no temps passant, né? A gente, na verdade, apesar do período do governo Crivella estava dentro do limite prudencial da LRF, com limitações, etc. e tal, nós, na Casa Civil, sempre continuamos buscando, a cada mês, a quantitativa de profissionais que se aposentavam ou, enfim, infelizmente faleciam, porque essas são as únicas duas brechas que a lei de responsabilidade fiscal deixa fazer a chamada. E depois a gente, quando conseguiu tirar do limite prudencial, né, o único período do governo Crivella que ficou fora do limite de responsabilidade da lei de responsabilidade fiscal foi quando a gente estava administrando. Foi o único período. E, infelizmente, por má administração, eles voltam agora e voltam a ter limitação. Então, no governo no governo próximo, se Deus quiser, que se Deus quiser e o povo nos honrar com essa decisão, nós vamos estar lá para para colocar as contas de volta em dia, tirar de novo do limite prudencial e voltar a chamar concurso, não só para o concursado que precisa, mas para a criança que está sem professor. Vamos falar sobre as correções do plano de carreira? Assim, a gente conquistou várias mudanças no plano de carreira, foram quase 30 emendas, 29 emendas em 2013. E essas emendas, elas tiveram grande importância, mas ficaram faltando coisas. Queria que você falasse um pouco sobre elas também. Assim, o de principal que hoje todos os professores, na verdade, reclamam em relação ao enquadramento por formação, né? O plano de carreira, a Lei 5623, né, de outubro de 2013, ela garantiu um plano de carreira para os profissionais de 40 horas com pós-graduação lato sensu e doutorado, né? O que não ocorria para nenhum outro professor da rede municipal. Então, o plano de carreira era nível superior, para quem era concursado de ensino médio, né? E mais o mestrado. Aquele que tinha doutorado, ele poderia enquadrar um ou outro, não havia possibilidade de um segundo enquadramento. E o plano de carreira trouxe essa mudança. Porém, mudança que nunca foi implementada na gestão passada e, infelizmente, nem nessa gestão, porque era restrita aos 40 horas. Então, houve um primeiro projeto que foi enviado, né, por articulação do mandato para a Câmara, mas por conta de algumas emendas que tornaram o projeto inconstitucional, foi vetado e foi enviado um novo projeto para que, após lato sensu e o doutorado, fosse estendido também aos profissionais de 16 horas, 22 horas e 30 horas, já que no plano de carreira só é direcionado aos PEFs. Mas é importante, Paulo, a gente destacar que até hoje ninguém ganhou nem pós-graduação lato sensu e nem doutorado. Então, é algo que precisa ser regulamentado urgentemente na prefeitura. Ou seja, mesmo os PEFs, anos iniciais e anos finais, que pelo plano teriam direito, mesmo eles até hoje não receberam desde 2013, então vão sair 7 anos. Nada. Sobre a carreira, assim, estou pulando as coisas que a gente conseguiu, tá? Tipo, eu consegui o 100%, tipo, a questão do atendimento, melhorar o SDP, que não sei se vocês lembram, no final do governo passado, eles praticamente não tinham, as escolas não tinham SDP, a gente conseguiu retomar o SDP quando estava na Casa Civil, de pelo menos, não chegou a 8 mil de volta nas escolas, mas pelo menos teve escola recebendo 3, 4 e por aí foi. E o fluxo de SDP melhorou bastante, né? Vai melhorar ainda mais, se Deus quiser, mas é melhor. Então, estou pulando essas partes, tá? Vamos para a reestruturação, vamos para as partes mais, vamos dizer assim, nucleares do negócio, né? Que é a questão agora da reestruturação das atribuições da merendeira, que nosso projeto do Agente de Apoio à Educação Escolar. A alimentação escolar, perdão. Não, a questão das merendeiras era um dos carros-chefes da categoria, né? A gente tinha duas propostas, que era, primeiro, a correção da escolaridade, em relação ao que a própria LDB determina, né, e a reformulação, né, das atribuições, né, de agente de alimentação escolar, que seria os servidores que ficariam, né, responsáveis por todo o processo de qualidade, né, garantindo a alimentação, o que a prefeitura publica como plano de alimentação, né, de fato ocorra dentro das unidades. Mas, infelizmente, essa parte a gente não conseguiu, né, até porque é importante a gente deixar claro que 2018, né, foi um ano onde a gente tentou, primeiramente, recuperar
né, e garantir os nossos salários, né? Falo nossos porque, como servidor, né, eu estava lá e via o problema que a prefeitura estava passando. Então, assim, a gente viveu o 2018 tentando garantir a cada mês, né, que o nosso salário fosse pago. E aí, ao final do ano, quando a gente, de fato, viu que o caminho, né, o percurso poderia melhorar, tanto que teve o reajuste no começo de 2019, né, tendo em vista o resultado de 2018, e aí teve a aprovação da questão do ensino médio, que demorou um pouco porque estava condicionado a sair do limite da lei de responsabilidade fiscal, que aí o próprio Paulo já colocou, né, que foi, a partir do trabalho de 2018, a primeira vez que o governo saiu do limite foi depois do resultado que a gente promoveu, né, na gestão em 2018, e aí foi possível fazer esse pagamento do ensino médio, a correção do ensino médio, mas ficou pendente a questão das atribuições, que continua sendo, né, uma ação que a gente vai brigar por isso, né, porque a gente entende que hoje o trabalho da merendeira é fundamental, mas o caminho é que elas continuem adoecendo, né, adoecendo cada dia mais, né, por conta de todo o trabalho que elas fazem, né, e aí a tendência é aumentar a terceirização, né, e a gente perder essa mão de obra, né, porque ela ou vai para a secretaria ou fica numa outra coisa, quando elas têm capacidade, quando elas têm conhecimento para garantir uma alimentação, que o programa de alimentação escolar aconteça da forma adequada para nossas crianças. Tudo bem. E em relação, já que a gente está falando das categorias de apoio, né, da merendeira, vamos falar do agente educador, né, que é outro absurdo de organização. Você já tem duas categorias que fazem o mesmo trabalho, né? Agente educador e inspetor de alunos, que na verdade é a mesma função, que é de inspetor de alunos, né? O agente educador, assim, é praticamente semelhante à situação das merendeiras, né, em relação à escolaridade, né, que tanto que foi o mesmo projeto de lei que corrigiu a escolaridade do agente educador juntamente com a merendeira, e aí foi corrigido, né, depois de todo esse problema aí do limite da lei de responsabilidade fiscal. Então a gente conseguiu essa conquista, tanto e ainda conseguiu mais, que era uma outra briga, que era o aumento de agentes, né, educadores nas unidades. Então a gente muda a escolaridade e consegue a abertura do concurso, né, que inicialmente foram oferecidas 400 vagas que foram preenchidas, né? Então hoje a gente tem um banco que com certeza é a possibilidade de se brigar para que tenham mais agentes educadores nas unidades. E a outra questão é a questão da formação, né, que hoje a LDB ela acaba determinando uma formação específica para todos os quadros que trabalham diretamente na educação, e é uma coisa que a gente precisa também trabalhar para conseguir, né, que é a reformulação do cargo, através de qual formação vai ser exigida, né, com a criação de algum plano de carreira que de fato dê uma valorização que o cargo merece devido à sua importância, né, nas unidades escolares. Continuando ainda sobre as categorias de apoio, secretário escolar é outra categoria. Cara, tem bagunça em tudo quanto é categoria, de tudo quanto é tipo de bagunça. Secretário escolar é uma categoria só, ok, copiada lá dos administrativos. Só que o secretário escolar tem um monte de gente em várias situações diferentes. Você tem um secretário escolar atual que espera o curso para progredir, e tem uma leva de secretários que nem o primeiro curso fez, então, enfim. Então, hoje os secretários seguem, como você disse, a mesma linha dos agentes de administração, e eles têm um curso, né, que deve ser em nível inicial, intermediário e avançado. Então, assim, hoje a maioria deles tem o curso inicial, né? Mas a gente ainda tem ainda os remanescentes que foram sendo chamados já no finalzinho do vencimento do concurso, que foi em 2016, esses até hoje não conseguiram ainda ter o curso inicial, né? Então, o salário deles em relação aos outros que fazem as mesmas atribuições está totalmente defasado aí em 100%. Né? Então, assim, a gente tem, infelizmente, secretários que recebem metade do que os outros que entraram nos primeiros anos recebem. E o nível intermediário, que a própria secretaria já iniciou o processo para começar a oferecer, mas também ainda não há nenhum aceno de que vai acontecer esse ano. Então, de fato, é um problema que precisa ser corrigido. E a outra questão é a incidência do triênio. Então, assim, uma briga deles é que o triênio deles seja corrigido em relação à gratificação que eles recebem. Então, isso já é uma pauta antiga, né? Eles
se movimentam em relação a essas pautas e a gente espera conseguir ajudar a categoria em relação a essa pauta que é justa, né, e de fato tem que ocorrer. Agora, não podia deixar de falar sobre o ponto mais polêmico de todas as propostas, que é sobre a agente de educação infantil. Um erro da Secretaria de... Polêmico não pela categoria, polêmico pelos erros da Prefeitura de 2005. A Prefeitura criou a categoria, para quem não conhece o caso, enfim, que a civil não conhece, a Prefeitura criou o cargo com uma escolaridade completamente errada, né, com uma escolaridade só de nível fundamental. E aí eu cito a professora Lourdinha, que dizia: fundamental é o nosso aluno. Como é que você vai ter alguém na escola com escolaridade igual a do que você está formando seu aluno? Fora isso, a própria LDB já dizia, né, 9 anos antes dessa lei de 2005, a própria LDB já dizia que você tinha que ter formação no mínimo de médio normal para atuação na educação infantil. Mas, enfim. E aí a gente fez grandes estudos, fez longos estudos, envolveu a Procuradoria, envolveu o Ministério Público, envolveu tudo. E a solução que foi dada foi a criação de um cargo para que houvesse, eu vou botar entre aspas, para que houvesse a migração da categoria para a categoria de professores, né? 70% da categoria, mais ou menos, migrou, né? Ao longo dos anos foi migrando para outras categorias de professor, né? Mais ou menos 70%. A categoria chegou a ter 7 mil pessoas. Boa parte delas migrou para PEI, muitas para PEF e outra grande leva migrou para PAEI, né? Andou para PAEI nesse concurso que a gente fez. Queria também que você falasse um pouco disso. De fato, alguns servidores, assim, a gente tem muito essa migração, como você colocou, ocorreu ao longo dos anos, tanto para PEF, PEI foi, acho que, bem considerável, e PAEI também. Então, assim, a gente ainda tem bastante servidores ainda que aguardam a chamada de PAEI, que é, de fato, fundamental para contribuir, né, com cuidar dentro das unidades de educação infantil. Mas eu acho que é importante, Paulo, a gente só ponderar o seguinte, né? Houve o PL 591, tá? E o 591 ele foi enviado em 2017, dezembro, você ainda na liderança do governo. E esse PL 591, que algumas pessoas colocam que havia uma armadilha para a categoria, né? Não havia armadilha nenhuma nesse sentido, porque ele simplesmente ia alterar a escolaridade para o médio normal, né? Para que eles pudessem, inclusive, incorporar a GEDAC, a gratificação aos seus vencimentos. Havia aí uma análise de alguns servidores dizendo que aqueles que não tinham o ensino médio normal, eles poderiam ser prejudicados, mas a gente sabe que nenhuma lei ela pode vir para tirar o direito de nenhum servidor, ainda mais direito financeiro. Então, de fato, o 591 original de dezembro de 2017, ele não traria nenhum prejuízo à categoria. Pelo contrário, aí é uma opinião pessoal minha que eu penso, será que com a decisão da Justiça de acabar com a terceirização, se o AEI já tivesse o médio normal alterado, não seria concursado um AEI de médio normal ou a gente precisaria criar o PAEI? Não sei, né? Infelizmente, a gente não tem como voltar atrás e saber o que aconteceria, mas é uma reflexão que eu, enquanto servidor da educação e que acompanhei a criação do PAEI, faço. Mas o PAEI foi super necessário, foi todo... Há ainda também essa dúvida de que o PAEI foi criado com a intenção de amarrar, de prejudicar, mas não. Então, assim, tudo foi feito com base no que o Ministério Público acompanhou, nas determinações do Ministério Público, da Procuradoria da Prefeitura. E a gente sabe que hoje, infelizmente, nós fizemos esse estudo. É impossível a prefeitura se manter sustentável se ela quiser fazer uma turma de berçário e ter 5 profissionais ganhando como PEI. Infelizmente, a realidade é essa, né? Há caminhos para a gente tentar valorizar mais a categoria? Claro, eu acho que a gente está aqui para isso. A gente pode se debruçar e pensar de que forma pode melhorar cada categoria, mas pensar que a turma de berçário ou uma turma de maternal com 2, 3 adultos podem todos ganhar como PEI, infelizmente a prefeitura não vai ter saúde financeira para fazer isso. Mas eu acho que a gente precisa sim se debruçar sobre a categoria, né, e ver o que para frente a gente consegue pensar de melhoria. É importante dizer, não é só a prefeitura, né? Qualquer creche particular, não só no Brasil, mas no planeta, não tem condição de você ter 5 professores, todos regentes de classe. É a mesma coisa você ter uma turma com 5 alunos.
né? Um professor com uma sala, com uma turma para cada 5 alunos. Isso aí nem as escolas mais caras do planeta têm essa estrutura. E não é assim que funciona. É sempre com um professor e um adjunto, e sempre com um professor e um ou N adjuntos, dependendo do tipo da turma, se é berçário, se é maternal, etc. e tal. Garantir estrutura essencial à educação infantil, principalmente em relação à educação infantil não ter coordenador pedagógico, não ter professor de educação física. Manda brasa, você que é pedagogo. Essa era uma demanda bem recorrente nas reuniões com os professores de educação infantil, ainda mais em tempos onde a gente cobra o terço de planejamento, né, que é uma lei federal e que, infelizmente, até o momento, muitos profissionais ainda não têm direito. Então, assim, quando nós colocamos esse ponto na Carta em 2016, era para que isso possibilitasse o professor ter um terço de planejamento, seja com as aulas de educação física, aula de artes, que em vários momentos era sempre priorizado para o ensino fundamental. E também a questão que você colocou, Paulo, de ter um coordenador pedagógico. Infelizmente, hoje, as unidades de educação infantil são vistas não com tanta importância quanto as unidades de ensino fundamental, já que elas não possuem um coordenador pedagógico, e sim um professor articulador com uma designação, né? Não é nem função gratificada como as demais unidades. Isso aí. Quando tem PA, né? Quando tem PA na escola. Bom, garantir uma relação adequada de alunos por turma fala por si, mas conta um pouco também da tua experiência disso. A gente sabe hoje que a rede sofre bastante com isso, né? Quem está em sala de aula, quem passou por sala de aula, ou quem foi diretor como eu, né, que fui diretor por quase 3 anos, adjunto, um ano. Então, a gente sabe que, infelizmente, esse é um problema que a gente tem que aprender a viver. A gente lá com o número que a SME determina nas resoluções e vem o auxílio do Ministério Público, coloca mais um, coloca mais dois. Então, a gente precisa rever isso, precisa se debruçar sobre esse problema, porque, infelizmente, o quantitativo de alunos em sala vai impactar diretamente no trabalho docente. Então, isso é um problema que a gente precisa se debruçar e buscar caminhos para solucionar. Para terminar, o nosso caso talvez mais complexo de todos, que é a questão das equipes de direção, né? E complexo não é pelo merecimento, né? Porque é claro que é muito fácil entender o problema, né? Diretores de escola são professores, na verdade, de quadros, eles vêm de categorias de professores, então aí que começa a bagunça, porque você começa a ter professor de 16 horas, professor de 22, professor de 30 e professor de 40, e eles vão ganhando só o DAS 6, que hoje está em que? 1.800, mais ou menos, reais? 1.800. Quer dizer, ganham 1.800 reais. Quando o cara é de 40 horas, e quando ele vai para a direção e tem que trabalhar 40 horas, eu vou botar entre as 40 horas, que tem diretor que trabalha muito mais de 40, sábados, inclusive, etc. e tal, e fica de sobrevives, e a gente sabe essa história toda, mas quando esse cara de 40 já é de 40 e ganha 1.000 e pouco a mais, você até compreende. Agora, quando você pega um cara de 16 e faz ele trabalhar de 40 para ganhar 1.000 reais a mais, que ele na sala de aula, se ele tivesse numa escola de turno único, faria uma dupla e meia, ou seja, ele ia ganhar 1,5 vezes a mais do salário dele, como é que o cara vai para a direção, né? Então aí começa essa polêmica do atendimento às direções. A solução, muitas vezes o pessoal pensava que era migração, a gente fez uma proposta de ampliação, na verdade, de carga horária incorporável em 9 anos, que eram 3 mandatos de direção, etc. e tal. Fala um pouco sobre esse projeto também da direção. Eu acho que, assim, primeiro de tudo, é só deixar aqui registrado, Paulo, que quem acompanhou a gente o trabalho, né, o tempo que a gente levou para construir uma proposta para as equipes gestoras, sabe que eu comecei, né, enquanto gestor, né, acompanhando as suas reuniões. Então eu estava do outro lado, né, fui diretor e participei dessa luta junto com os outros diretores. Então tenho conhecimento, além de ser da equipe, mas o conhecimento de quem estava do outro lado quando toda essa discussão iniciou. Então a gente, na nossa carta, existiam duas questões, né, que era a questão da equiparação, né, das 40 horas, e a questão das do diretor, ou coordenador, ou adjunto, que tinham 2 matrículas. Essa questão das 2 matrículas, onde era tirado o direito à aposentadoria especial sem nenhum embasamento,
já que aquele diretor que tinha 2 matrículas que nunca saíram de dentro de uma unidade escolar, não havia nada que impedisse ele de pedir uma aposentadoria especial. Mas, infelizmente, por outras interpretações, né, durante aí os anos na SME, ele foi tirado esse direito dos diretores, adjuntos e coordenadores. E esse a gente conseguiu corrigir, né? Então, assim, um dos projetos de lei foi para determinar o que era considerado as funções de magistério, né? E aí a gente conseguiu que todos os diretores que estavam amparados na 784, né, eles pudessem dar entrada na aposentadoria especial, desde que ele nunca tivesse saído de escola. Mas aí, nesse meio do caminho, a gente descobriu que havia uma resolução idêntica a 784, que agora eu não vou lembrar o nome, se é 398, alguma coisa assim, que ela era igual, só que anterior a 784, que é de 2004, e quando a lei foi aprovada e sancionada, a Procuradoria entendeu que a aposentadoria especial só servia para quem esteve na 784, e não nessa anterior. Então, essa é uma questão que a gente vai precisar continuar brigando para que a Procuradoria entenda que a 784 é igual à resolução anterior, então não há nenhuma diferença. Então, aqueles diretores, né, aqueles gestores que estiveram na unidade escolar a todo tempo, eles têm direito à aposentadoria especial. E a outra questão é a da equiparação, que não é uma coisa simples, porque hoje, se a gente imaginar e arredondar de 4.500 profissionais de gestão dentro das escolas, a gente tem aí a metade com uma matrícula. Então, assim, é um número bem significativo de servidores que tem que ampliar e que é justo, né? Eles estão aí fazendo mais de 40 horas. Agora mesmo, nesse momento de pandemia, a gente entende que o diretor é quem está fazendo as coisas chegarem. É ele que coordena, né? O diretor é visto como um maestro. É ele que tem feito chegar tanto a parte pedagógica como a própria questão de alimentação, né, que a prefeitura tem distribuído. É o diretor que está aí, né, na linha, né, na linha de frente aí, como estão os profissionais da saúde em relação à educação, os diretores que estão na linha de frente com as crianças e fazendo que a gente consiga manter essa relação. Então, é uma proposta que já foi usada aí pelo próprio governo. Não, nós vamos migrar, nós vamos ampliar, né? Mas, infelizmente, não avançou porque nós que estivemos lá dentro da prefeitura sabemos que a realidade, infelizmente, é uma realidade financeira que não permitiu fazer. Então, assim, isso foi usado de uma forma que a gente já sabia, quando falou vamos migrar em março ou em abril pelo prefeito, a gente já sabia que, infelizmente, isso não ia ocorrer, como não ocorreu, mas essa proposta, é bom lembrar que nasceu das nossas discussões, dos nossos debates, e é fundamental que aconteça, porque é uma valorização merecida, justa e necessária para nossas escolas, para as equipes gestoras. Isso aí. Pessoal, eu quis fazer essa reunião aqui para vocês, gravada, para ficar para vocês assistirem, exatamente para vocês verem, por esse bate-papo, por que a gente escolheu o Felipe para ser o pré-candidato a vereador, para levar esse trabalho nosso para frente. Porque como o Felipe acompanhou toda essa trajetória, todos esses anos com a gente, e era o chefe da nossa equipe, né, no gabinete, depois na Casa Civil a mesma coisa, ele se apropriou desse conteúdo, dessas propostas. Ele sabe, não só sabe dos dois lados da mesa, na verdade, né? Sabe do lado da época de direção e acompanhou as lutas de dentro. Então, assim, é a pessoa mais preparada que a gente poderia escolher para dar continuidade a esse nosso trabalho na Câmara, né? Por mais que eu vá para essa missão de pré-candidatura à prefeitura, na Câmara, o Legislativo tem outra frente de batalha, né? Outra esfera de poder, inclusive independente. E a gente não quer que esse trabalho na Câmara se perca de jeito nenhum, até porque a gente tem Felipe, tem Michele, tem Rosemary, tem tanta gente super preparada, líderes de cada categoria, que podem e vão levar esse trabalho à frente sob a batuta aí do nosso mestre Felipe. Queria agradecer a todos vocês. Você quer falar? Vai. Não, quero falar. Primeiro de tudo, Paulo, acho que eu tenho que agradecer a confiança da equipe. Eu acho que assim, eu estou há mais de 5 anos com você no mandato e hoje me sinto muito honrado, tá, em ser escolhido para tentar dar continuidade a esse trabalho. Eu acho que é fundamental que a Câmara tenha um mandato com esse perfil, que é o perfil de trabalho que você há 12 anos desenvolve.
né? E quero agradecer a confiança da equipe e dizer que estamos aí e vamos batalhar para que tudo que a gente sonhou, tudo que a gente batalhou, de fato se concretize, até porque assim, eu respiro educação há muito tempo, eu vivo a educação desde o ensino médio, então é o que eu sei fazer, não me vejo fazendo outra coisa, então estou junto e vamos continuar aí, e agradeço. A gente que agradece também. Pessoal, a gente vai fazer muitos vídeos, né? Não é hora de falar ainda de campanha, pré-campanha, por isso ele é pré-candidato, eu sou pré-candidato. Mas era importante vocês saberem o que está nos nossos planos, a gente sempre trabalhou com transparência aqui por esses canais. E, enfim, vamos discutindo proposta. Mais para frente a gente fala de campanha, né? Até porque adiou um pouquinho esse ano a campanha por conta da pandemia, mas vamos tocando. Um abraço a todos, obrigado por estar aqui com a gente. Um abraço, pessoal. Obrigado aí.